Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana foi uma semana muito vitoriosa, né? Vitoriosa para o povo da direita, né? Para a direita em si. Vitoriosa porque o governo Lula teve duas derrotas essa semana, certo? A primeira derrota foi sobre a indicação dele, o Messias, para a cadeira do STF. Então, pessoal, o que acontece? O Lula tinha indicado Jorge Messias para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF, certo? Só que acontece, foi marcado para o dia 29, né, essa sabatina entre os senadores para poder dar o seu voto ao Messias, né, o seu voto contra ou o seu voto contrário para o Messias na indicação do STF, aonde se tornasse 41 votos a favor, o Messias seria o novo indicado, né, do governo Lula ao STF. Só que aconteceu ao contrário, né, pessoal? Aconteceu ao contrário. O Jorge Messias foi reprovado, né? Recebeu a maioria dos votos, foi votos contra. Isso foi uma derrota grande para o governo Lula, principalmente para o Lula, né? Uma derrota significativa porque isso também mexe com a eleição, certo? O que acontece, pessoal? Né, aqui é um bate-papo, onde podemos conversar um pouco, né, sobre política. E o que acontece? Com essa derrota do Lula na indicação do Jorge Messias, isso significa sinal de fraqueza. O governo Lula está se enfraquecendo cada vez mais, certo? Pelo que vem acontecendo nesse início de ano para cá, certo? Vem acontecendo muitas coisas, escândalos, onde, né, as mídias estão mostrando cada vez mais e algumas que a mídia não está mostrando, mas sabemos que esses escândalos está cada vez mais tirando, né, força do governo Lula. Vocês podem olhar nas pesquisas eleitoral, cada vez mais o Lula está caindo nas pesquisas e cada vez mais o Flávio está subindo nas pesquisas. Essa semana foi feito, né, saiu o resultado da pesquisa, deixa eu só dar uma olhada aqui para vocês. Atlas e Tel, certo? Uma pesquisa eleitoral, onde já mostra já um empate técnico no segundo turno, que indica o Lula com 47,5, né? E o Flávio Bolsonaro 47,8. Ou seja, por 3, né? Por 3 pontinhos decimais, Flávio está na frente, né? 47,8 contra 47,5 do Lula, certo? Pessoal, mas para você ter ideia, isso é o cenário do segundo turno, certo? Indicando um empate técnico com a leve vantagem de Flávio à frente, mas contando que no segundo turno, para quem que vai os votos de Romeu Zema? Pro segundo turno, para quem vai os votos de Caiado, né? Então nisso aí a gente pode, né, pensar um pouco, certo? E o que acontece? O que acontece? Ainda não foi definido o vice de Flávio. Aí eu te pergunto, e se o vice de Flávio acontecer de ser o Romeu Zema? Ele vai se fortalecer cada vez mais. Pessoal, eu acredito, certo? Isso é uma opinião minha, isso é um achar meu, certo? Eu acredito que dá pro Flávio, né, levar essas eleições no primeiro turno, certo? Assim, eu fico meio com o pé atrás sobre o negócio de pesquisa. Eu fico meio com o pé atrás, né, sobre o negócio de pesquisa.
não confio 100%. Porque pelo que vem acontecendo cada vez mais, eu acredito que o Flávio já esteja na frente do Lula no primeiro turno há bastante tempo já, né? Do início, do início do ano pra cá, onde ele vem crescendo cada vez mais. E o que acontece? Só que só vamos ver, né, essa vantagem aumentar ainda mais, cada vez mais, no início da campanha, né? A gente tá no mês de abril, né? Maio, a gente chama de mês de maio. O negócio vai pegar fogo mesmo, né? A partir de julho e diante, julho, agosto, né? E a tendência é que o Flávio Bolsonaro cresça cada vez mais nas pesquisas. O governo Lula está fragilizado. E uma coisa, pessoal, falei a primeira derrota do Lula, que foi a não indicação do Jorge Messias ao STF, certo? Só que teve uma segunda derrota do governo Lula. O veto do Lula para a dosimetria foi derrubado também pelo Congresso e pelo Senado. Exato. No dia 29, o governo Lula perdeu, né? Teve uma derrota com a não indicação do Jorge Messias. E um dia depois, no dia 30, o governo Lula teve uma derrota com a derruba do veto do Lula sobre a dosimetria. A dosimetria, onde vai reduzir as penas dos presos e condenados do 8 de janeiro. Então, são duas derrotas em um dia diferente nessa semana. E muitas coisas vão acontecer, pessoal. Muitas coisas vão acontecer durante essa semana agora, que vai se iniciar amanhã, né? O Flávio está crescendo muito, muito, muito. Está sendo aceito e apoiado por áreas, por pontos específicos, né? O agro já está abraçando o Flávio Bolsonaro, o agro. E isso é muito importante. O Lula não compareceu, né, no evento, né? Pois é. E o que eu quero falar, pessoal? Eu quero falar que o governo Lula, esse ano é o último ano do governo Lula. Eu acredito. Eu acredito que o ano que vem a direita vai estar à frente do nosso país, governando. Então o ano de 2027, eu acredito que seja o ano de um novo começo, de um novo Brasil. Pessoal, eu quero pedir a vocês, né, se inscrevam no meu canal, dê um like se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreva no meu canal, pessoal. Eu peço e agradeço. Amém? Até a próxima e fiquem todos na paz.